O nosso tema é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Podem se assentar, queiram ter a bondade. Através da Escritura, nós encontramos que desde o Gênesis, desde o tempo de Adão, são realizados sacrifícios pelo pecado, os quais são apresentados diante de Deus, para que assim Deus tenha misericórdia das pessoas e aceite um animalzinho morrendo no lugar do ser humano, pelos pecados do ser humano. Pois se não houver um sacrifício, quando um animalzinho ocupe o lugar da pessoa e morra pela pessoa, então a pessoa terá que morrer, porque o salário do pecado é a morte, mas a dádiva gratuita de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E estes sacrifícios que se realizavam desde Adão e daí em diante, são tipo e figura de um sacrifício perfeito que o Filho de Deus, o Messias Príncipe, realizaria na sua primeira vinda. Também podemos ver que houve um templo ou um tabernáculo terreno que Moisés construiu por ordem divina e que era tipo e figura do templo celestial. E nesse templo ou tabernáculo terreno houve uma ordem ministerial, uma ordem sacerdotal que estava encabeçada pelo irmão de Moisés, ou seja, por Arão, e seus filhos eram sacerdotes com ele. Porém, Arão era o sumo sacerdote. Era o único que podia entrar no lugar santíssimo uma vez ao ano, e com o sangue da expiação daquele animalzinho ou daquele bode que havia sido sacrificado pelos pecados do povo. E toda pessoa que nesse dia 10 do 7º mês de cada ano não havia se arrependido e que não havia pedido perdão a Deus, que não tinha afligido a sua alma por ter pecado contra Deus, não ficava reconciliada com Deus. Mas todas as pessoas que haviam se humilhado diante de Deus, tinham pedido perdão a Deus, ficavam perdoadas e cobertas com o sangue daquele sacrifício de expiação. Embora esse sangue não tirasse o pecado, porque os animais não têm alma, e por esta razão o espírito do animal não pode vir sobre a pessoa, mas aquilo era somente um tipo e figura de um sacrifício perfeito que viria à raça humana e para a raça humana. Naquele tabernáculo se realizavam esses sacrifícios no dia 10 do 7º mês de cada ano. Se realizava um sacrifício do bode, sacrifício de expiação para a reconciliação do ser humano com Deus, quer dizer, do povo hebreu com Deus. E toda pessoa que se aproximasse de Deus e que tivesse pedido perdão a Deus, ficava reconciliada com Deus para viver por mais um ano. Aquela pessoa que não havia se arrependido e não havia se afligido por haver pecado contra Deus, então durante esse mesmo tempo ela morreria, porque o salário do pecado é a morte. E notem bem todo o benefício que trazia para o povo hebreu o tipo e figura do sacrifício do Messias. E se o tipo e figura fazia isso, quanto mais a realidade que foi realizada em Cristo nosso Salvador, com o sangue do animalzinho que era sacrificado, o pecado ficava somente coberto, porém estava ali, embora coberto. E Deus olhava para a pessoa através daquele sangue
e não via o pecado. Mas, com o sacrifício perfeito que seria realizado, com o sacrifício do Messias, Deus olharia para o ser humano através do sangue e não veria o pecado na pessoa. E por que não? Porque o sangue de Cristo limpa o ser humano de todo pecado. Porque o sangue de Jesus Cristo é o único que redime ao ser humano. Por isso é que na última ceia, com os seus discípulos, Cristo, em São Mateus, no capítulo 26, versículos 26 ao 29, tomando o pão e dando graças ao Pai, o deu aos seus discípulos, dizendo: comei dele todos, porque este é o meu corpo. E em seguida, tomando o cálice de vinho, agradecendo ao Pai, disse aos seus discípulos: tomai dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue do novo pacto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E então vejam que o sangue de Cristo é o que redime ao ser humano dos seus pecados. O próprio Cristo disse isso. E é porque Deus faria um novo pacto com o ser humano através do Messias príncipe, o qual estava representado naqueles animaizinhos que eram sacrificados. E este novo pacto, que foi estabelecido pelo próprio Cristo, e do qual ele disse: este é o meu sangue, o sangue do novo pacto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Observem, é o novo pacto do qual foi falado através do profeta Jeremias no capítulo 31, versículos 31 ao 36. E sob este novo pacto, o ser humano está limpo de todo pecado, está perfeito diante de Deus. Deus o batiza com Espírito Santo e fogo. Logo depois que a pessoa é batizada na água no nome do Senhor, e então a pessoa nasce de novo, nasce no reino de Deus. Recordem que Cristo disse para Nicodemos, em São João, no capítulo 3, versículos 1 ao 6, na verdade te digo, que se não nasces da água, se não nasces de novo, não podes ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Assim como para nós vermos este reino terreno, que tivemos que fazer? De nascer. Mas Nicodemos pensou que teria que nascer de novo através da sua mãe. E como pode se fazer isto? Por acaso pode um homem já sendo velho entrar no ventre da sua mãe e nascer? Ele não compreendia o que era o novo nascimento. Então Cristo lhe explicou: na verdade eu te digo que aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água é nascer do Evangelho de Cristo. Ao escutar o Evangelho, a fé de Cristo nasce na alma da pessoa. Ela crê em Cristo e logo dá testemunho público da sua fé em Cristo, recebendo-o como o seu único e suficiente Salvador. E depois, Cristo a batiza com o Espírito Santo e produz nessa pessoa um novo nascimento. E assim essa pessoa nasceu da água, do Evangelho e do Espírito Santo. Tão simples assim. O reino de Deus está na esfera espiritual. Quando a pessoa obtém esse novo nascimento espiritual, no qual ela nasce no reino eterno de Deus. E depois, mais adiante, fisicamente nós entraremos no reino de Deus com corpos eternos, quando ressuscitem os mortos em Cristo em corpos eternos. E nós, os que vivamos, seremos transformados. Tão simples assim. É para isso a segunda vinda de Cristo, para a ressurreição dos mortos em Cristo e para a nossa transformação dos que vivemos,
para assim obtermos um corpo eterno, imortal, incorruptível, jovem e glorificado, semelhante ao corpo glorificado de nosso Salvador Jesus Cristo. E aí temos o programa divino pelo qual Cristo veio e morreu na cruz do Calvário. E depois de Cristo morrer, ser sepultado e ressuscitar glorificado, ele subiu ao céu e assentou-se à destra de Deus no céu. Assentou-se no trono de Deus. E por isso ele disse em São Mateus, no capítulo 28, versículos 16 ao 20: todo poder me foi dado no céu e na terra. E disse também nessa mesma passagem: eis aqui, eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Assim, Cristo está no céu, no templo celestial, o qual estava representado no tabernáculo que Moisés construiu, e logo no templo que o rei Salomão construiu. Porém, atualmente, não está no tabernáculo que Moisés construiu, e nem no templo que o rei Salomão construiu, mas ele está no templo celestial, no qual Jesus Cristo está como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o anjo do pacto que apareceu para Moisés e que libertou o povo hebreu através de Moisés. E foi quem estabeleceu o pacto com o povo hebreu lá no Monte Sinai. Esse anjo do pacto é Jesus Cristo no seu corpo angelical. E por isso é que quando ele veio em carne humana entre o povo hebreu, veio para estabelecer um novo pacto. E ele é o único que pode estabelecer pactos, porque ele é o anjo do pacto. Jesus Cristo está como sumo sacerdote no céu. Essa ordem sacerdotal do céu é chamada a ordem sacerdotal de Melquisedeque, que foi refletida e representada na ordem sacerdotal que estava lá no tabernáculo que Moisés cumpriu, ou seja, na ordem sacerdotal de Arão. Porém, Cristo estando no céu, como sumo sacerdote, e intercedendo com seu próprio sangue por cada pessoa que o recebe como Salvador, pois já não necessita aqui na terra de um tabernáculo ou de um templo com uma ordem sacerdotal para se oferecer sacrifícios de animaizinhos, porque Deus já não aceita mais sacrifícios de animaizinhos, porque já foi feito um sacrifício perfeito pelo próprio Jesus Cristo, colocando o seu corpo em expiação pelos nossos pecados, conforme a Isaías no capítulo 53 e versículo 10 e daí em diante, onde vemos que ele disse que colocaria a sua vida em expiação pelo pecado. E quando se põe a vida em expiação, então quem a põe tem que morrer. E Cristo morrendo na cruz do Calvário é a expiação pelo pecado. Ele mesmo foi o que apresentou o seu próprio sangue no templo celestial de Deus, no lugar santíssimo, como o sumo sacerdote o fazia aqui na terra, lá no tabernáculo que Moisés construiu e depois no templo que o rei Salomão construiu. Mas nós podemos ver que o sangue de Cristo não foi apresentado lá no templo terreno, senão no templo celestial. E Cristo permanece ali no trono do Pai, no trono de intercessão, lá no lugar santíssimo do templo celestial, lá na Jerusalém celestial, onde a única ordem sacerdotal que existe é a ordem sacerdotal de Melquisedeque. E esse Melquisedeque é Jesus Cristo no seu corpo angelical, mas com seu corpo físico glorificado. Foi a primeira vez
que um homem está no templo celestial, o anjo do pacto, o Melquisedeque, com um corpo físico de carne, porém corpo glorificado, e está fazendo intercessão pelos seres humanos que o recebem como único e suficiente Salvador. Tão simples assim.